Fala galera, tudo beleza? Estamos de volta então ao nosso treinamento diário da Cefaz DF. Eu fiquei alguns dias sem postar aí porque eu viajei de férias, gente. Então, né, o professor merece um pouquinho de descanso também, mas eu não vou deixar o compromisso de uma questão por dia, tá? Vou postar hoje 7 questões para vocês, para completar uma semana que eu fiquei aí sem postar questões, beleza? Então, hoje são 7 questões. Fica de olho aí que vai pipocar um monte de videozinho aí para você, beleza? Vamos pegar a primeira questão de hoje aqui, no quadro. Suponha que o consumidor gaste otimamente sua renda semanal de R$ 80,00 com 2 unidades de vestuário, com 20 unidades, perdão. Então, uma renda de R$ 80,00 com 20 unidades de vestuário, pagando R$ 2,00 a unidade. Então, eu tenho, normalmente, né, uma restrição orçamentária é o preço de X vezes o preço vezes a quantidade de X, certo? Preço de X vezes a quantidade de X, PX vezes X. Mais PY vezes Y, não é isso? Então, ele está dizendo que eu tenho uma renda semanal, a renda é de 80, isso aqui vai ser o preço de X, o preço do vestuário, né? R$2,00 a unidade, então vai ser 2 vezes 20 unidades, beleza, mais 40 unidades de alimento, pagando R$1,00 a unidade, beleza, 40 vezes 1, R$1,00 a unidade, certo? Aliás, 40 vezes 1 não, 1 vezes 40, né? Que o preço é 1 e são 40 unidades. Beleza. 2 vezes 20 mais 1 vezes 40 dá 80 mesmo. Então, confere aqui que nós estamos sobre a restrição orçamentária, né? Nós estamos gastando todo o nosso recurso ali com esses dois bens. Beleza. Gastou otimamente. Otimamente é o que, gente? No seu ponto de escolha ótima. Provavelmente ele vai ter um determinado ponto de escolha ótimo aqui, né? Eu vou até fazer uma reta aqui para vocês. A ideia é a seguinte: ele vai ter um ponto de escolha ótima, que vai escolher aqui. Só estou tentando achar uma régua aqui, tá, gente? Vou fazer com a caneta aqui mesmo. Vamos lá. Ele vai ter um determinado ponto de escolha ótimo aqui, em que ele tem essa mesma restrição orçamentária, uma restrição aqui decrescente, tá? E aí ele vai encontrar a sua curva de indiferença maior possível ali, numa quantidade mais ou menos assim, em que X, o ponto de escolha ótimo aqui, a quantidade de X, que é a parte de vestuário, 20 unidades, e 40 unidades de alimento. Tá? Ponto de escolha ótimo provavelmente vai ser esse aqui. Beleza. Com relação às restrições orçamentárias do consumidor, julgue o item abaixo. Com a mesma renda semanal, caso o preço do alimento caia 50% em determinada semana. Então, ó, você tem aqui, ó, o Y, que é o alimento, e o X, que é as unidades de vestuário. Fábio, ele não falou que X é vestuário e Y é alimento. Realmente, ele não falou que X é vestuário e Y é alimento. Mas, por padrão nas questões, gente, você considera que a primeira coisa que ele fala é o X e a segunda que ele fala é o Y, beleza? Esse é um padrão bastante usado nas questões, beleza? Então, como ele falou primeiro da parte de vestuário, você considera vestuário X e alimentos Y, tá? Vestuário aqui, X, ó, vestuário é o X e alimentos é o Y, tá? Dessa forma, gente, a taxa marginal de substituição é o quê? É TMS, vamos aqui para o 4, TMS igual a variação de Y pela de X. Dessa forma, veja, ele está aqui numa situação em que ele está consumindo 40 unidades de alimentos e 20 unidades de vestuário, certo? Então, dessa forma aqui, você vai ter, nessa situação, 40 unidades de alimentos e 20 de vestuário. Dessa forma, o que você vai ter como inclinação ali, taxa marginal de substituição? Como você está num ponto de escolha ótima, ele é a mesma coisa que Px sobre Py, que é a inclinação da restrição orçamentária, certo? E aí você usa os preços de X e de Y para achar. O preço de X já está dado aqui, ó, preço do vestuário, R$2,00 a unidade. Então, R$2,00 dividido pelo preço de Y, que é 1. 2 dividido por 1 vai dar 2.
Isso era a situação inicial, só que o preço do alimento caiu 50% em determinada semana. O preço do alimento era R$1, não é? Como ele caiu 50%, gente, a nova taxa marginal de substituição, não é nem taxa marginal de substituição técnica, é taxa marginal de substituição mesmo, ela vai ser o quê? TMS 2, vamos botar assim, ela será o mesmo 2 dividido por um preço que caiu 50%. R$1 caindo 50% é a mesma coisa que 50 centavos, né? 0,50. 2 dividido por 0,50 é 2 dividido por 1,5. E 2 dividido por 1,5 vai dar 2 vezes 2, 4, certo? Vai dar 4. Só você multiplicar pelo inverso da de baixo, vai dar 2 vezes 2, 4. Ok? Então, a taxa marginal de substituição nova é 4. Como essa curva é decrescente, sempre as duas curvas aqui são decrescentes, é menos 4. Você pode considerar menos 4, sem problema, tá? É uma inclinação negativa. Então, ela não passa para menos 1, ela passa para menos 4. Fechado? Nesse caso aqui, o item fica totalmente errado, ok? O que ele errou? Tá vendo? Ele considerou o inverso, né? Ele considerou uma situação em que o preço, na verdade, do vestuário caísse 50%, né? Se o preço do vestuário caísse 50%, aí beleza, ia cair de 2 para 1, ia ficar 1 sobre 1, ia dar 1 a resposta, tá? Mas ele não disse que o preço do vestuário caiu 50%, ele disse que o preço do alimento caiu 50%, e aí o item fica errado, como estava originalmente no gabarito do CESP. Fechado, gente? Então daqui a pouco a gente segue com mais questões aí para vocês. Fica ligado que hoje mesmo tem mais um monte de questão aí. Um abraço!